A paz do Senhor Jesus Cristo, canal Tudo sobre um Cristão. Hoje vamos falar sobre um assunto que dificilmente você encontra na internet ou no Google. Todos esses dois assuntos em um só lugar. E eu achei estranho porque fala sobre ciência, sobre astronomia e sobre esse cara aqui. Que estou aqui nesse celular, esse senhor aí, garanto que todos sabem quem seja, Albert Einstein, né? O QI desse cara foi calculado em 160, né? A inteligência dele. Então, olha só, o normal de um ser humano, que é o teste de QI, de 90 a 100, 110, é considerado normal. O dele foi considerado aí neste que eu te falei, né? De 160. Então, o que a gente vai falar hoje? Eu pesquisando no Google sobre acontecimentos, né, que marcaram, eu encontrei que no dia 29 de maio de 1919 houve um eclipse solar. Esse eclipse é considerado o maior e documentado, né? Conseguiram documentar esse eclipse na África e aqui no Brasil, no Ceará, na cidade de Sobral. Os cientistas, e está documentado até no jornal The New York Times, que é um jornal dos Estados Unidos, então é algo sério, que esse eclipse solar ele chegou a 6 minutos e 51 segundos. Em outra pesquisa, fiz outra pesquisa procurando, também relatam essa mesma coisa, que esse eclipse solar, que é quando durante o dia o sol fica coberto e fica totalmente escuro. A gente vai falar de eclipse aqui e ali, mas com esse grau que aconteceu, dificilmente alguém talvez vai ver novamente. E eles registram esse eclipse solar de 6 minutos e 51 segundos como o maior. E não há muitos documentos que falem sobre isso. Porém, aqui é o canal Tudo sobre um Cristão. E eu vou mostrar a você dentro das escrituras sagradas que existiu sim um eclipse solar tremendo. E está documentado dentro das escrituras. E por que esse Albert Einstein nunca falou sobre isso? Fui pesquisar mais sobre Albert Einstein. Eu descobri que ele nasceu na Alemanha, mas que é de família judia, né? Ou ele era judeu, digamos assim. Ele nasceu de alguém que pertencia aos judeus. Então, normalmente, as escrituras ela é investigada de várias formas por várias pessoas, sejam para questionar as escrituras ou sejam para que você ganhe conhecimento das escrituras. Pois bem, já sabemos um pouquinho sobre Albert Einstein, né? Que é um cientista muito considerado e que com certeza alguém, um jovem que estude a ciência vai pesquisar isso, ou uma pessoa mais de idade. Mas eu achei isso muito interessante. Então agora vamos cair aqui para dentro das escrituras sagradas, tá? Mas se você não crê em Deus, vamos como um cientista ou como um delegado que investiga um caso. Olha só. No Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 27 deste livro, no versículo 45, tem uma prova que diz assim, é sobre a morte de Jesus. E está escrito assim: e houve trevas sobre a terra, desde a hora sexta até a hora nona. O que significa isso? A hora sexta, para os judeus, equivale a meio-dia, 12 horas, aqui no Brasil. E a hora nona equivale às 15 horas aqui no Brasil. E às 3 horas da tarde lá para os judeus. Ou seja, tanto para os judeus, como para nós aqui brasileiros, no caso, né, eu sou brasileiro. Se a gente colocar a hora sexta, que é meio-dia, equivale a meio-dia, e a hora nona, que equivale a 3 horas, dá 3 horas de diferença. Ou seja, esse eclipse solar
o maior que existiu, está documentado dentro das Escrituras. E é estranho que nenhum pastor fale isso dentro das igrejas. É estranho que nenhum padre fale isso dentro das igrejas, né? Seja católica ou seja protestantes. Eles não falam. E os cientistas também não falam sobre esse assunto que está dentro das Escrituras. Mas olhe bem o que diz. E houve trevas sobre a terra, desde a hora sexta até a hora nona, ou seja, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. A Bíblia também diz que por volta da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, aqui é um registro da hora que Jesus morreu, às 3 horas da tarde. E antes dele morrer, começa esse eclipse de meio-dia até as 3 horas. Muito interessante isso. Mas poucas pessoas, até pessoas que se dizem cristãos, ou pessoas que se dizem crentes, pessoas que frequentam a igreja, não falam sobre isso. Não dá esse testemunho. Então aqui eu trouxe uma prova científica que você pode encontrar na internet, no Google, no jornal The New York Times, um jornal seguro de você procurar. Agora, o mais interessante é que por que esses cientistas que estudam isso, astronomia, os astrólogos, não estudam, não falam sobre esse acontecimento? E por que a igreja católica e a igreja, como é que eu posso dizer, protestante, que são dos crentes, não falam sobre esse assunto, não discutem sobre esse assunto? É estranho. Então, quis aqui trazer para você esse cara aí, Albert Einstein, esse coroa aí desta língua para fora, né? Cara considerado aí bastante inteligente, o seu QI de 160. O meu deve chegar no máximo a 90 ou a 110, que é o considerado normal, né? Mas fui buscar isso aqui para trazer para você que tem acompanhado o canal Tudo Sobre um Cristão, tá? Mostrando a você que as Escrituras têm um conhecimento muito além do que a gente pensa. Ensinar isso para os meus filhos um dia, se eles pesquisarem esse trabalho, para algum amigo que queira, que tenha curiosidade, e para você que se diz cristão, saber que dentro das Escrituras tem um conhecimento que é incalculável, meu irmão. E mais um detalhe, talvez você diga, esse cara ele é um religioso. Não, não sou religioso, eu sou um estudante das Escrituras, né? Alguém que tem um nível mais elevado de estudo vai dizer ele é um teólogo, mas eu apenas estudo as Escrituras, algo sobre Deus. Para aquele que eu chamo de Senhor, eu tenho que conhecer. E o interessante é que quando chegamos no livro de João, Novo Testamento, vou procurar aqui para você ver uma prova que Jesus ele comparava as horas do dia em 12 horas do dia. Ou seja, se é 12 horas do dia, também são 12 as horas da noite. De 24 horas, mesmo ele sendo judeu, ele falou isso. Para que não fique só em minhas palavras, vá na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro que tem por nome João, no capítulo 11, que é o número maior, versículo 8 e 9, está escrito assim, ó. Os discípulos lhes disseram, mestre, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Observe aqui a questão da hora que Jesus fala no versículo 9. Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Compreende a questão que muita gente, não, porque lá a hora é diferente. O que vale para o cristão é o que Jesus fala, o que ele afirma e o que está dentro das Escrituras, dentro do texto, respeitando o contexto, sem criar pretexto. É isso? Então, o próprio Jesus, ele equivale o dia aqui com a noite de 24 horas, porque ele diz, não são 12 as horas do dia, então são 12 as horas da noite. Então, observe aqui que bate lá 3 horas de eclipse, da hora sexta à hora nona. Espero que o Senhor Jesus Cristo possa me ajudar a fazer novos trabalhos assim, para que leve o conhecimento a algumas pessoas, tá? Até o próximo trabalho, se assim o Senhor Jesus Cristo permitir.